gravando aí, possamos ter aí uma boa semana de aula. Vamos à correção da página 135. Na página 135 a gente tem aí a questão de sistematizar, né? Foi essa atividade que eu passei para vocês, né? Vamos lá, a correção. Na primeira questão diz assim: relaciona as transformações do século XV com o surgimento da industrialização. Olha aí, olha a resposta, né? Anota a resposta aí. Ó, a transformação social, política e econômica da Inglaterra resultou no acúmulo de riquezas. Repetindo, a transformação social, política e econômica da Inglaterra resultou no acúmulo de riquezas, né? Ponto. O que possibilitou o surgimento das corporações de ofício. Beleza? O que possibilitou o surgimento das corporações de ofício, vírgula, isso aumentou o potencial comercial da Inglaterra. Isso aumentou o potencial comercial da Inglaterra. Então anota aí a primeira questão. Vou repetir, ó. A transformação social, política e econômica da Inglaterra resultou no acúmulo de riquezas. Ponto. O que possibilitou o surgimento de corporações de ofício. Isso aumentou o potencial comercial da Inglaterra. Isso aumentou o potencial comercial da Inglaterra. Beleza? Fecha, ponto final. Então, gente, o que é que acontece? Na Inglaterra do século XV ocorreu várias transformações, né? Inúmeras transformações. Inclusive, uma dessas transformações vai fortalecer comercialmente a Inglaterra, né? Quando ela forma as corporações de ofício, que era corporações de comerciantes. Isso fortalece e acumula riquezas. Esse acúmulo de riqueza é possível para que lá na frente, né, lá no século XVIII, 1750, ocorra a Revolução Industrial. Beleza? Segunda questão. Explique como o trabalho passou a ser realizado a partir da Revolução Industrial. Ou seja, como era o trabalho realizado a partir da Revolução Industrial? Anota aí. A produção tornou-se segmentada. A produção tornou-se segmentada. A jornada de trabalho era exaustiva, vírgula, com salários baixíssimos e tanto homens como idosos, mulheres e crianças tinham a mesma carga horária de trabalho. Então, repetindo, a produção tornou-se segmentada, vírgula, a jornada de trabalho era exaustiva, vírgula, com salários baixíssimos e tanto homens como idosos, mulheres e crianças tinham a mesma carga horária de trabalho. Ponto, finaliza aí, vou explicar o porquê, né? O que é produção segmentada? É quando você tem aquele produto, ele vai passando de setor em setor. Você não conhece cada funcionário, ele não conhecia todo o processo, ele conhecia a sua parte, né? Vamos supor lá que vou produzir lá esse livro aqui. Então, um trabalhador é responsável pela capa, o outro pelas letras que vinham aqui dentro, o outro pelas figuras, pela ilustração, e assim vai, né? Então cada um fazia uma parte, ou seja, cada trabalhador faz uma parte, por isso que a gente chama de segmentada. O cara não conhece o processo todo, ele conhece a sua parte, somente a sua parte, né? E a gente já falou, né, que o trabalho era exaustivo porque chegava a 16 a 20 horas por dia de trabalho, né? Outra coisa, os salários eram baixíssimos. Lembrem que por ter muita gente fora desempregado, isso controla o preço da mão de obra, porque o dono da empresa dizia: se você não quiser esse valor, tem gente lá fora que quer. Então você, pela reserva de trabalho, a reserva de mão de obra, você acabava se contentando com aquele salário baixíssimo. E outra coisa também, né, é a questão das formas de trabalho. Homem, mulher, criança, idoso trabalhava da mesma forma, com a mesma carga horária. Beleza? Isso vai mudar depois, que vai ver alguns movimentos contra isso.
Vamos aí para a terceira questão. Explica a divisão das classes da sociedade industrial, ou seja, como foi que se dividiu essas classes na sociedade industrial. Vamos lá, bota aí, burguesia, dois pontos, bota assim, constituída pelos donos dos meios de produção. Então bota aí, burguesia, dois pontos, constituída pelos donos dos meios de produção. Ponto, bota agora, proletariado, dois pontos, formado por trabalhadores que recebiam salário em troca de sua força de trabalho. Então, repetindo, proletariado, dois pontos, formado por trabalhadores que recebiam salário em troca de sua força de trabalho. Beleza? Ponto, finaliza aí, vou explicar agora. Primeiro, gente, primeiro e algo muito importante é o que? É a formação dessas duas classes, né? Se antes você tinha aí outras classes, agora você tem duas classes principais. A burguesia, que chegou ao poder e é quem domina, é os donos das fábricas, né? Quando ele fala em donos dos meios de produção, são donos das indústrias, né? Essa é a burguesia. E por outro lado, você tem os trabalhadores, que são chamados de proletariado, né? Quando você ouve assim dizer, aquele cara ali é proletário, ele é um trabalhador, ele vende sua força de trabalho, né? Ele vende sua força de trabalho em troca de um salário, né? Então a gente vai ter a burguesia, que é os donos dos meios de produção, ou seja, os donos das indústrias, das empresas, e você vai ter o proletariado, que são esses trabalhadores que vendem sua força de trabalho, beleza? Em troca de um salário. Então anotou aí, vamos para a quarta questão. Na quarta questão diz assim, classifique as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas. Depois reescreva as falsas corrigindo-as. Então vamos ver, a gente tem a letra A e a letra B. A que for verdadeira não precisa corrigir porque está verdadeira. A que for falsa a gente corrige porque ele pede para a gente reescrever essa questão. Vamos lá. Letra A do quarto. O salário consiste em uma remuneração paga ao trabalhador pela venda da sua força de trabalho. Verdadeiro. Lembra que a gente falou que o proletariado ele vende sua força de trabalho em troca de um salário. Então a letra A é verdadeira. Se a letra A é verdadeira, não precisa mexer nela, não precisa, não precisa corrigir nada. Então bota só assim, verdadeira. Letra A do quarto, verdadeira. Letra B. A produção em larga escala provocou um êxodo urbano, pois o transporte de mercadorias era mais barato se as indústrias fossem instaladas no campo. Falsa, né? Essa questão é falsa, gente. Primeiro por quê? Vamos lá. Bota assim, falsa. Dois pontos. A industrialização não gerou êxodo urbano, gerou êxodo rural. A industrialização não gerou êxodo urbano, gerou êxodo rural. Ponto, finaliza aí. Não tem maior explicação do que isso, né? Porque ele está dizendo aqui que ocorreu um êxodo urbano e não ocorreu êxodo urbano, gente. O que é êxodo? Êxodo é saída. Não ocorreu saída das cidades. Na verdade, ocorreu a chegada nas cidades, porque a economia e os empregos agora estão na cidade. Lembre, outra coisa que diz aí que a questão da indústria ser no campo. A indústria não foi no campo, a indústria foi nas cidades, né? As indústrias são colocadas nas cidades e não na zona rural. Então não ocorreu um êxodo urbano, ocorreu um êxodo rural, ocorreu a saída do campo para a cidade e não da cidade para o campo. Então a questão está errada porque não ocorreu um êxodo urbano. Então bota assim, não ocorreu um êxodo urbano. A industrialização gerou um êxodo rural. Beleza? Finaliza. Belezinha. Vamos para o quinto aí. Na quinta tem assim, como eram as habitações dos operários ingleses no século XIX, né? Vamos lá, ó. Vamos aí. Anota aí, ó. Eram habitações coletivas, vírgula, uma espécie de cortiço com 2 andares, onde se aglomeravam várias pessoas em pouco espaço. Repetindo, eram habitações coletivas, vírgula, uma espécie de cortiço com 2 andares, onde se aglomeravam várias pessoas em pouco espaço. Ponto, finaliza aí, vou explicar um pouquinho. Lembra aí que fala aí, se eu não me engano até na página, vou ver aqui, na página 132, né? Tem aí cotidiano urbano, fala um pouquinho de como eram esses cortiços, né? Eram basicamente de 2 andares, né? E
praticamente não tinha esgoto, não tinha nada disso, não tinha uma higiene perfeita, além de se aglomerar várias pessoas em um lugar que não tinha espaço, né? Essa era a condição aí desses cortiços e desses locais onde os trabalhadores ficavam. Beleza? Então a gente finaliza aqui a correção. Ao finalizar a correção, mandem foto da atividade corrigida, beleza?